Bem-vindos ao programa Tocando Além. Hoje temos uma convidada muito especial, Tira, que viveu uma trajetória intensa e cheia de reviravoltas. Ela estava prestes a se tornar uma jogadora profissional de basquete, mas, ao mesmo tempo, enfrentava uma batalha espiritual profunda. O inimigo tentava roubar sua identidade, e sua história é um testemunho poderoso que não pode ser ignorado. Vamos recebê-la com muito carinho. Olá, Tei, é um prazer imenso tê-la aqui. Fico muito feliz em compartilhar minha jornada com vocês. Nunca contei essa história com tantos detalhes, mas hoje quero mergulhar nas partes mais sombrias e luminosas da minha vida. Enquanto minha trajetória ainda está sendo escrita, quero deixar uma mensagem para quem está passando por momentos difíceis. Deus tem um propósito em cada capítulo da nossa história, mesmo naquilo que não entendemos. Acredito que tudo o que vivi faz parte de um plano maior, para que eu pudesse ter algo valioso a compartilhar. Não apenas com mulheres jovens, mas com todos que enfrentam as trevas deste mundo. Quanto mais escuro fica ao nosso redor, mais precisamos nos apegar à palavra de Deus e confiar no que ela diz. Assim, começamos a enxergar como ele sempre esteve presente, como tudo coopera para o bem daqueles que o amam, conforme Romanos 8 nos ensina. Então, não desista. Um dia, você também terá uma história para contar, e ela abençoará outras vidas, porque no fim das contas, não se trata de nós, mas de como podemos impactar o próximo. Nasci em Detroit, Michigan, mas cresci em Southfield, uma cidade marcada pela violência e pelo perigo. Morei lá até os 12 anos. Sou a mais velha de 5 irmãos, filhos do meu pai e da minha mãe juntos. Tecnicamente, tenho meio-irmãos, mas para mim, são todos sangue do meu sangue. Meus pais se casaram quando eu era muito pequena, acredito que antes mesmo do meu nascimento, e permaneceram juntos até eu completar 15 anos, quando o divórcio foi oficializado. Foram cerca de 15 anos de casamento, e durante esse tempo, tivemos uma infância que, vista de fora, parecia estável. Minha mãe fazia de tudo para que nossa vida parecesse melhor do que realmente era. No começo, tudo corria bem. Meus pais eram dedicados. Meu pai trabalhava muito, e eu sempre o vi como um pai amoroso. Minha mãe, por sua vez, era cabeleireira e ganhava bem. Lembro de uma história engraçada. Quando completei 1 ano, ela me vestiu com um casaco de pele em uma festa de aniversário. Ela adorava organizar festas grandiosas, especialmente porque todos os meus irmãos nasceram em fevereiro. Os 3 mais velhos, eu e meus 2 irmãos, além da filha que meu pai teve fora do casamento, têm aniversários próximos. Aliás, essa é outra parte da história. Meu pai teve uma filha com outra mulher quando minha mãe estava grávida de 5 meses de mim. Mas isso é assunto para depois. O divórcio dos meus pais, quando eu tinha 15 anos, marcou um ponto de virada. Apesar das dificuldades em casa, minha mãe sempre nos reunia para estudar a Bíblia. Um dos versículos que ela mais repetia era Jeremias 29:11, além de Mateus 6:33. De fora, nossa família parecia perfeita. Íamos à igreja, meu pai era diácono, e aos fins de semana tínhamos encontros familiares. Mas havia um lado oculto, meu pai vivia uma vida dupla. Ele bebia escondido, e eu, como filha mais velha, comecei a notar coisas estranhas. Lembro de uma vez em que ele chegou em casa passando mal, vomitando do lado de fora do carro. Minha mãe, que nunca bebeu nem fumou, ficou furiosa. Mas eles nos disseram que era intoxicação alimentar, que ele tinha comido demais. Situações assim aconteciam com frequência, e minha mãe fazia de tudo para nos proteger dessas cenas. Tudo isso acabou contribuindo para o fim do casamento. Eles tentaram se reconciliar várias vezes, separando-se e voltando, o que nos deixava divididos. Eu e minhas irmãs ficávamos com a minha mãe, e meus irmãos com o meu pai. Agora, vou contar como me tornei uma menina tão ligada aos esportes e ao universo masculino. Acho que tinha uns 3 anos quando tudo começou. Meu pai frequentava uma igreja onde os pais levavam os filhos para jogar basquete em um ginásio perto de casa. Não lembro exatamente onde era, mas me recordo de me sentir atraída pelo esporte desde cedo. Adorava assistir aos jogos e queria sempre acompanhar meu pai e meus irmãos. Nunca quis ficar com minha mãe e minhas irmãs, que eram bem mais novas.
Durante anos, fui a única menina da família até o nascimento da minha quarta irmã. Minhas duas irmãs mais novas têm uma diferença de 2 anos, mas eu sou 7 anos mais velha que a caçula. Essa diferença de idade fez com que eu me sentisse mais próxima dos meus irmãos. Minha mãe, porém, tinha outros planos para mim. Ela insistia que eu não deveria jogar basquete porque, segundo ela, isso me tornaria menos feminina. Era esse o motivo real. Então, me obrigava a fazer aulas de modelagem, ginástica, patinação artística, balé, tudo o que uma menina deveria gostar. Cheguei a fazer torcida, mas odiava a cada minuto. Detestava aquelas atividades. O que eu realmente amava era me movimentar, correr, competir. Sempre me senti deslocada perto das outras meninas. Não sabia explicar na época, mas algo dentro de mim dizia que aquele não era o meu lugar. Não conseguia me conectar com as meninas. Nunca conseguia, era sempre mais bruta. Minha mãe me levava para fazer as unhas, e quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, ela me levava ao salão para pintá-las, mas eu quebrava tudo. Jogava futebol americano com meu irmão no quintal, sem proteção, só correndo e me ralando. Sempre fui muito ativa, muito agitada. E aos poucos comecei a preferir roupas de menino. Era algo inocente, no começo só queria me sentir confortável, brincar lá fora, correr com os garotos. Eu ficava com eles o tempo todo, fazendo o que eles faziam, lutando, boxeando com luvas, me sujando. Lembro que, com o passar dos anos, minha mãe sempre dizia: "Você não pode ser gay." Não quero que seja gay, então não vai jogar basquete. E eu não entendia. Não sabia o que era ser gay. Para mim, era só uma palavra solta no ar, sem sentido. O que isso tem a ver com jogar basquete? Eu pensava. Mas aquelas palavras ficavam martelando na minha cabeça, criando uma raiva silenciosa dentro de mim. Com o tempo, percebi que era ressentimento. Algo que só fui entender muito depois, quando nossa relação já estava desgastada por anos. Mas, naquela época, tudo o que eu sabia era que meu coração batia mais forte quando eu corria, quando disputava uma bola, quando sentia o suor escorrendo depois de um jogo. E minha mãe, sem querer, estava me dizendo que aquilo era errado. Enquanto isso, meus pais viviam em guerra. Era 2007, 2008, e as brigas só pioravam. Lembro de cenas que até hoje não saem da minha cabeça, minha mãe jogando objetos, ferros de passar, pratos, qualquer coisa que estivesse ao alcance na direção do meu pai. Eu me encolhia no canto, tentando não ouvir os gritos, tentando entender por que tudo estava desmoronando. Eles se separaram de vez, e minha mãe decidiu que iríamos para Las Vegas. Quando ela me contou, a primeira coisa que veio à minha mente foi aquela cidade escura. Porque, na minha cabeça de criança, Las Vegas era só o que eu via nos cartões postais, luzes piscando, cassinos, um lugar onde as pessoas faziam coisas que a Bíblia condenava. E eu tinha sido criada na igreja. Desde pequena, ia 3 vezes por semana, decorava os 10 mandamentos, rezava o Pai Nosso antes de dormir. Mas, apesar de saber todas as palavras, não tinha uma conexão real com Deus. Era só obrigação, regras, medo de desagradar. E agora, de repente, estávamos indo para o lugar que, na minha imaginação, era o oposto de tudo aquilo. Como assim? Eu pensava. Minha mãe sempre falou de pecado, de pureza, e agora vamos para a cidade do pecado. Não fazia sentido. Mas não adiantava questionar. Minha mãe já tinha tomado a decisão. Antes de nos mudarmos, passei um verão na Carolina do Norte, na casa dos meus padrinhos. Foi lá que comecei a me rebelar. Eu tinha uns 12 anos, mas já me sentia perdida, cansada de tudo. Minha vida até então tinha sido uma sequência de mudanças, escolas diferentes a cada ano, amigos que eu mal tinha tempo de conhecer antes de ter que me despedir. Lembro de pelo menos 4 ou 5 escolas primárias, todas misturadas na minha memória. Nunca tive uma casa de verdade, um lugar que eu pudesse chamar de meu. Era sempre: vamos embora, arruma suas coisas, a gente vai para outro lugar. No começo, achava que era normal. Depois, percebi que aquilo me deixava ansiosa, insegura.
Como é que eu ia criar raízes se nunca ficava tempo suficiente em lugar nenhum? Mas também aprendi a me adaptar. A entrar em uma sala de aula nova e, em poucos dias, descobrir como me encaixar. A observar as pessoas, entender suas dinâmicas, encontrar meu espaço. Talvez tenha sido a única coisa boa de toda aquela instabilidade. Quando minha mãe me disse que estávamos indo para Las Vegas de vez, eu surtei. E meu pai? E meus amigos? E a escola? Ela só respondeu que era o melhor para nós. Não tive chance de me despedir de ninguém. Na minha cabeça, era abandono. Eu me sentia traída, como se tivessem arrancado um pedaço de mim sem aviso. E o pior, não sabia se algum dia voltaria. A viagem foi longa, 3 dias de carro, parando em postos de gasolina, dormindo em hotéis baratos. Minha tia e meus primos vieram junto, e minha mãe postava atualizações no Facebook, como se fosse uma aventura. Estamos a caminho de uma nova vida, ela escrevia. Mas eu só conseguia pensar no que estava deixando para trás. No meu pai, que agora ficaria sozinho. Nos amigos que eu nunca mais veria. Na sensação de que, mais uma vez, minha vida estava sendo decidida por outras pessoas. Quando paramos na Carolina do Sul para visitar minha tia, tentei me acalmar. Talvez não seja tão ruim, eu pensava. Talvez Las Vegas seja diferente do que eu imagino. Mas, no fundo, eu sabia que nada seria como antes. E, pela primeira vez, comecei a sentir algo novo, uma raiva profunda, que queimava por dentro. Não era só pela mudança. Era por tudo, pelas brigas dos meus pais, pelas regras da minha mãe, pela sensação de que eu nunca tinha controle sobre nada. Era como se, de repente, eu tivesse acordado para o fato de que minha vida não era minha. E isso doía mais do que qualquer chute no futebol ou unha quebrada. Que meu primo e meu sobrinho, na verdade, não era meu sobrinho, era meu primo mesmo, tinham uma diferença de idade de uns 10 anos. Ele devia ter uns 2 aninhos, e ela, uns 10 ou 11. E durante aquela viagem, toda vez que a gente parava, alguém da família precisava correr para um Walmart ou uma Western Union, porque naquela época não existia transferência por celular. Minha mãe levava centenas de dólares em cada parada, e eu só percebi isso agora, olhando para trás, nunca faltou nada. Nem comida, nem roupa, ela tinha separado 2 conjuntos para cada um de nós. Era como se, sem que a gente notasse, Deus estivesse cuidando de tudo. E mesmo com toda aquela raiva que eu sentia, havia uma certeza no meio do caos, minha mãe ia dar um jeito. Então, não tinha medo. Só raiva. Chegamos ao destino, e a primeira coisa que vi foi um hotel da Disney, um castelo iluminado. Naquele momento, foi como se uma imagem se gravasse na minha mente, viver num lugar assim. Porque, antes de morar em Las Vegas, eu só conseguia enxergar escuridão na cidade. Achava que era um lugar sombrio. Mas ali, na nossa primeira parada, o que apareceu foi aquilo, um castelo brilhante, cheio de luzes, montanhas russas. Olhei para o Sam e disse, uau, olha só isso. E foi como se Deus tivesse permitido que a gente visse, logo de cara, a beleza que Ele tinha reservado para nós ali. O que veio depois foi um tempo lindo, mas antes de contar como foi viver em Vegas, preciso falar de como tudo começou com o basquete. 2 anos antes da mudança, meu tio, o tio Benny, se ele estiver assistindo, eu o amo demais, viu eu brincando de bola e disse para minha mãe, tem algo diferente no jeito dela jogar. Ela tem isso. Ele insistiu tanto que minha mãe acabou me chamando para conversar. Lembro dela se sentando na minha frente e dizendo, Tira, eu nunca quis que você jogasse basquete porque não queria que você sabe. Ela não queria que eu fosse gay, mas isso é assunto para outro momento. Mas eu não posso ser a pessoa que vai te impedir de fazer o que Deus colocou no seu coração. Se isso faz parte do seu propósito, então é o que Ele vai usar para te lançar. Não vou ficar no caminho. Naquele instante, foi como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo inteiro, da sola dos pés até o último fio de cabelo. Uma alegria tão intensa que parecia o Espírito Santo me enchendo pela primeira vez depois de tanto tempo vivendo na escuridão. E não era só pelo basquete, era pelo fato de que a pessoa que eu achava que não me apoiava estava, na verdade, me dizendo,
vai. Deus vai fazer isso por você. Minha mãe sempre foi minha maior incentivadora, mas só agora eu entendo o medo dela. Naquele momento, porém, tudo o que importava era que ela estava do meu lado. Eu nunca tinha jogado uma partida de verdade na vida. Mas lembro que meu tio organizava um acampamento de basquete todo verão, o Sanctuary. Era a época mais esperada do ano. Jogadores da NBA apareciam, como Jalen Rose, e eu sonhava com aqueles tênis que ele lançou. Ele trouxe caixas e caixas e distribuiu para a gente de graça. Era mágico. Mas o que mais marcou foi a primeira vez que pisei na quadra naquele acampamento. Foi como chegar em casa. Deus colocou uma alegria no meu peito que eu consigo sentir de novo agora, só de lembrar. E foi ali que tudo mudou. Minha mãe tinha me dado a notícia algumas semanas antes, mas eu não me lembro de ter pensado em nada na hora. Só sei que, quando comecei a jogar, algo tomou conta de mim. Eu fazia coisas que nunca tinha treinado, dribles entre as pernas, passes por trás das costas, arremessos de 3 pontos. E sorria o tempo todo. Era pura diversão. E pensei, é isso. É isso que eu vou fazer da minha vida. Lembro do meu pai e da minha mãe me olhando. Minha mãe estava chorando, mas de um jeito feliz. Era a primeira vez que eu sentia que ela estava orgulhosa de mim. E aquilo me encheu de uma felicidade que eu queria guardar para sempre. Meu pai, então, veio até mim depois, e as pessoas não paravam de chegar para elogiá-lo. Até hoje ele conta para todo mundo como eu joguei com os meninos e os deixei no chinelo. Naquele dia, devo ter marcado uns 30 pontos, talvez mais, porque não errei quase nada. Meu pai chegou perto e perguntou, era só isso que você tinha guardado esse tempo todo? E eu respondi, pai. O mais incrível foi ver a quadra ficar cercada. Tinha outros jogos acontecendo, mas todo mundo parou para assistir. As pessoas vinham de todos os lados, atraídas pelo que estava acontecendo ali. E eu só pensava, meu Deus, eu fui feita para isso. Era um domingo. Porque eu não tinha treinado nada daquilo. Só fazia, e fazia com tanta alegria que parecia que o jogo fluía sozinho. Aquela cena, aquele sentimento, eu nunca vou esquecer. Foi como se, naquele momento, eu tivesse descoberto não só o que amava fazer, mas o que tinha nascido para ser. Quando cheguei a Las Vegas, tudo mudou. Eu jogava no melhor time de Michigan, o Ditas Top 10, e dividi a quadra com companheiras que hoje estão na NAUBA. Muitas delas foram para universidades de Divisão 1 e chegaram longe. Por isso, doeu tanto deixar Michigan. Sentia que aquela era a minha chance de brilhar, de verdade. Jogava ao lado de atletas incríveis, estava no meu melhor, e a cada fim de semana, era como se carregássemos o espírito de Michigan nas costas. Eu acertava cestas decisivas, e hoje, olhando para trás, sei que não era só talento. Era algo maior. Não tinha como jogar daquele jeito só com minhas próprias forças. Eu nunca tinha treinado tanto assim antes, comecei aos 9 anos, parei em algum momento, mas voltei e nunca mais larguei. Já fazia tempo que eu jogava, e a confiança que eu tinha era inabalável. Na Bíblia, fala sobre ter uma fé de criança, e era exatamente isso que eu sentia na quadra. Quando eu soltava a bola, não duvidava. Se errava, não ficava remoendo. Simplesmente seguia em frente. Era uma fé pura, sem medo, e era assim que eu enxergava o basquete, uma energia que me movia. Mas quando cheguei a Las Vegas, no 6º ano, tudo ficou incerto. Eu me perguntava, como vou continuar jogando o esporte que amo? Naquela idade, eu não podia participar dos times oficiais, porque só a partir do 7º ano é que era permitido. Fiquei arrasada. Pensava que, quando finalmente pudesse voltar, teria que provar meu valor de novo. A realidade, porém, era ainda mais dura. Chegamos a Las Vegas sem ter onde morar. Primeiro, ficamos na casa de uma mulher, mas éramos muitos, e acabamos sendo expulsos. Depois, vivemos todos no carro da minha mãe. Lembro de pensar, Deus, isso não pode ser o seu plano. Por que nos trouxe para cá se tínhamos um lar e agora estamos sem nada? Eu já estava frustrada, sempre fui uma boa menina,
mas naquele momento, a raiva pesava em mim como uma pedra. Numa dessas idas e vindas, minha mãe foi nos matricular em uma escola. Era West Middle School, em um dos bairros mais difíceis de Las Vegas. Chegamos lá em agosto de 2008, bem na época em que as aulas começavam. Antes mesmo de entrarmos, cruzamos com uma mulher no caminho. Ela nos parou e disse: "Seus filhos são tão educados." Minha mãe sempre nos ensinou a andar de mãos dadas em lugares públicos, cada um com seu parceiro, porque éramos 5 irmãos e ela não queria que nos perdêssemos. Sempre recebíamos elogios pela nossa postura, cabelo arrumado, roupas limpas, mesmo quando estávamos vivendo no carro. Chegamos a Las Vegas com apenas 2 conjuntos de roupa, lavávamos as peças no banheiro do Walmart, pendurávamos no carro para secar, escovávamos os dentes e comíamos com $1. Era assim que sobrevivíamos. Aquela mulher, ao nos ver, logo percebeu que a West não era o lugar certo para nós. "Essa escola fica numa área complicada", ela disse. "Tem uma nova do outro lado da cidade, a Escobedo Middle School. Acabou de abrir e está precisando de alunos." Naquele momento, ainda estávamos sem casa, mas algo mudou. Não lembro exatamente quando, mas Deus nos abençoou com um lar. Um diácono da igreja que meu tio frequentava tinha uma casa de 5 quartos, um milagre, considerando que éramos 5 irmãos. Ele nos deixou morar lá de graça. Foi um daqueles momentos em que a providência divina se fez clara. Mas antes disso, ainda passamos um tempo sem teto. Quando a mulher nos indicou Escobedo, minha mãe aceitou a sugestão. Pegamos o ônibus até lá, nos matriculamos e começamos as aulas. Enquanto isso, vivíamos em hotéis, tentando nos reorganizar. Mesmo com tudo isso, minha mãe nunca deixou de nos levar para treinar. Todo dia, às 3 horas da manhã, ela nos acordava para irmos à YMCA. Chegávamos lá às 4h30, nadávamos por 1 hora e depois íamos para a quadra, onde jogávamos e treinávamos arremessos por mais 1 hora. Nunca me lembro de ter sofrido com isso, só agora, conversando com minha mãe, é que entendi o tamanho do sacrifício que ela fazia. Era uma mãe solo, criando 5 filhos, trabalhando em 2 ou 3 empregos ao mesmo tempo. Eu a admiro tanto. Sobre meu pai, não vou entrar em muitos detalhes, mas o divórcio aconteceu por causa de traição. Ele teve outros filhos depois de mim, e a infidelidade sempre esteve presente. Nunca me lembro de um momento em que ele não estivesse traindo alguém. Minha mãe fez de tudo para nos proteger disso, para que não víssemos o que estava acontecendo. Mas a verdade é que a dor daquela situação afetou a todos nós, de alguma forma. E mesmo assim, em meio a tudo isso, ela nunca deixou de nos dar estrutura. Mesmo sem teto, mesmo com dificuldades, éramos crianças bem cuidadas, com dignidade. E foi assim que, pouco a pouco, as coisas começaram a melhorar. Naquela época, lembro-me de um período curto antes de conseguirmos a casa, quando vivíamos em hotéis ou até mesmo no carro. Uma cena me marcou especialmente. Fomos parar em um abrigo porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar um hotel naquela noite. Ela ainda não tinha emprego, estava tentando voltar aos estudos para tirar sua licença no novo estado. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Chegamos ao abrigo, e logo tentaram nos separar, meus irmãos de um lado, nós do outro. Depois de nos registrarmos, alguém veio nos buscar. Não quero rotular ninguém, mas era uma pessoa claramente sob efeito de drogas, algo que, na época, chamávamos de craquiacra, em Michigan. Ela se aproximou da nossa cama e tentou pegar meu irmão ou alguma coisa nossa. Minha mãe agiu no mesmo instante, nunca a vi se mover tão rápido. Ela nos agarrou, não sei se levou todas as nossas coisas, mas pulou da cama e saiu correndo. Nunca mais pisamos em um abrigo depois daquele dia. Lembro-me de como aquilo mexeu com ela. "Eu tenho que proteger vocês", ela dizia. Não podíamos ficar ali, onde tentaram levar meu irmão ou onde alguém invadiu nosso espaço. No abrigo, dormíamos em beliches, e nós 6 nos amontoávamos em uma única cama. Minha mãe preferia aquilo a passar a noite no carro. Mas, de alguma forma, Deus nos abençoou com um quarto inteiro de hotel naquela mesma noite. No dia seguinte, começamos a escola, era meu primeiro dia do 7º ano.
Aquele quarto de hotel se tornou nossa casa por um bom tempo, quase todo o meu 7º ano. Lembro que fui fazer um teste para o time de basquete da escola. Foi ali que as coisas começaram a mudar para mim. Naquele momento, eu estava com raiva de Deus. Sentia que ele me mostrou o lado brilhante de Las Vegas só para depois nos deixar na rua, sem ter o que comer. Sempre queria uma refeição decente, porque minha mãe cozinhava muito bem, mas não tínhamos onde preparar a comida. Acabávamos comendo McDonald's todas as noites ou pizza de lugares baratos. Fiquei cansada daquilo, frustrada. Mas, olhando para trás, vejo como Deus foi bom conosco. Hoje, me arrependo de não ter sido mais grata na época, porque Ele nunca deixou de nos prover. Minha mãe conseguiu auxílio alimentação e nos levava ao mercado. Cada um de nós podia escolher 5 itens só nossos, que não precisávamos dividir com ninguém. As coisas começaram a melhorar, mesmo ainda sem uma casa fixa. Tínhamos um quarto de hotel decente, 3 de nós dormiam no quarto, os outros 3 no sofá-cama. Os meninos ficavam juntos, e minhas irmãs, que na época tinham cerca de 5 e 7 anos, dormiam juntas. Foi nessa época que tentei entrar para o time de basquete. A treinadora da escola me viu jogando e ficou impressionada. Ela se aproximou e perguntou: "Quem te ensinou a jogar assim?" Eu não entrei em detalhes, mas tinha jogado em Nova York e em vários lugares com homens adultos, então minhas habilidades eram bem mais avançadas do que as de outras garotas da minha idade. O basquete feminino ainda não era tão valorizado, então eu chamava atenção como uma raridade. Conversaram com minha mãe, e fui aceita na hora. Mas foi também nessa época que começaram as conversas sobre homossexualidade. Para entender essa parte, preciso voltar um pouco no tempo. Muitas coisas na minha história, se contadas fora de ordem, não fazem sentido. Então, vamos voltar para quando eu tinha 6 anos, em Michigan. Íamos à igreja juntos, 3, 4 vezes por semana, culto, estudo bíblico, ministério infantil. Nossa igreja era como uma família. Depois dos cultos de domingo, todas as crianças iam para nossa casa, porque éramos 5 irmãos e tínhamos brinquedos, espaço, tudo. Minha mãe nunca deixava a gente dormir fora. Até que, um dia, meu pai insistiu: "Eles nunca dormem fora, deixa eles irem." Era uma família da igreja, muito próxima da nossa. Jogávamos basquete juntos, passávamos tempo na casa deles e eles na nossa. Mas nunca havíamos dormido lá. Naquela noite, lembro que fui para a casa deles, talvez eu tivesse 8 anos, não 6, mas era nova, com menos de 10 acordei no meio da madrugada, algo que quase nunca acontecia. Às vezes tinha pesadelos, mas minha mãe sempre me ensinou a orar o Pai Nosso quando isso acontecia, e eu nunca sentia que algo realmente ruim me atingia. Naquela noite, porém, acordei com sede e fui ao banheiro. Ao passar pelo quarto do irmão da minha amiga, vi que a porta estava entreaberta. Ele olhou para mim, e algo naquela expressão me deu um calafrio. Eu era muito nova para entender, mas senti que havia algo estranho ali. Ele disse: "Se quiser, pode vir jogar comigo." "Não consigo dormir." Respondi que só ia tomar água. Ele insistiu: "Vem, só um pouquinho." Eu recusei de novo, mas ele continuou tentando. Fui embora, mas aquela sensação de desconforto não passou. Voltei para o quarto onde estavam as outras crianças, deitei e fingi que estava dormindo. Mas não consegui mais pregar o olho. Ele disse: "Tá bom, pode entrar aqui." Lembro que ele ofereceu água, falou que tinha algo para beber, mas não me recordo dos detalhes. O que ficou marcado foi o momento em que entrei no quarto e, de repente, ele começou a me tocar. Devia ter uns 16, 17 anos, eu tinha 8, talvez 9. Primeiro, foi como se fosse um jogo, mas logo suas mãos estavam nas minhas pernas, depois no meu corpo. Eu já tinha medo de homens, não por algo específico, mas porque via meu pai machucar minha mãe. Sempre que acontecia, era a mesma cena, ela chorando, ele fazendo aquilo. Na minha cabeça, era simples: papai está machucando mamãe. E mesmo assim, eu amava meu pai. Não achava que fosse tão grave. Quando aquilo começou a acontecer, eu congelei. Literalmente não conseguia me mexer.
Era como paralisia do sono, você tenta se mover, mas o corpo não responde. Fiquei paralisada de medo. Ele era muito mais velho, e eu não entendia o que estava fazendo. Lembro dele me tocar, me beijar na boca, e da sensação de engasgar quando enfiou a língua. Era nojento, mas eu não sabia o que fazer. Tudo aconteceu tão rápido. Naquele instante, pensei, é por isso que minha mãe não me deixa dormir fora de casa. Depois, ele tentou algo mais, mas eu era pequena demais. Não consigo dizer com todas as letras, mas o fato é que ele não conseguiu ir adiante. Então, continuou me tocando. Na minha cabeça de criança, achei que a culpa era minha. Ele disse para não contar a ninguém, e eu acreditei. Saí daquele quarto me sentindo suja, como se tivesse feito algo errado. Tinha medo de que ele fosse contar para minha mãe e que eu apanhasse. Era isso que me impedia de falar. Não sei se meus irmãos gostariam que eu contasse isso, mas sei que ele fez o mesmo com eles. Foi numa festa da igreja, num boliche. Lembro deles contando para minha mãe que ele tinha feito aquilo com eles primeiro. Minha mãe sempre foi muito cuidadosa com a gente. Ela vivia alertando, não deixem ninguém tocar em vocês. Isso porque ela também tinha sido abusada quando criança, várias vezes. Então, ela era bem clara sobre o assunto. Tinha pavor de que algo assim acontecesse conosco. Quando ela me perguntou, eu disse que não. Sempre dizia não. Mas um dia, ela insistiu. Contei que tinha tido um sonho sobre aquilo, e ela me disse que era verdade. Mais tarde, quando Deus trouxe a memória de volta, eu entendi. Mas naquela época, eu só olhei para meus irmãos e pedi, não contem para ela. Ela vai ficar brava, e eu vou me meter em encrenca. Ele tinha me dito para não contar a ninguém, e eu obedeci. Mas meu irmão me olhou e disse, ele fez comigo também. E com a Tierra. Na hora, senti um medo enorme. Pensei que ia levar a culpa. Quando minha mãe ouviu, vi a raiva no rosto dela, mas não era dirigida a mim. Ela começou a chorar, muito abalada. Perguntou se eu queria prestar queixa, contou para os pais dele, mas tudo foi abafado. A partir daí, comecei a me odiar. Foi quando senti que algo ruim entrou em mim, um espírito de ódio, de luxúria. Porque, mesmo sem entender, uma parte de mim sentiu prazer naquilo. E isso é algo que pouca gente fala, o corpo reage, mesmo quando a mente não quer. Não era consentimento, mas na minha cabeça de criança, eu achava que tinha deixado acontecer. Se eu não tivesse permitido, ele não teria feito, pensava. Minha mãe disse que, quando me viu depois daquilo, havia uma luz diferente em mim. Fiquei dias sem falar direito. Não era mutismo, mas eu não era mais a mesma. Me isolei. Não queria que ninguém me tocasse, nem chegasse perto. Vivia com medo de que alguém tentasse fazer algo comigo. Tinha pesadelos, acordava assustada, achando que havia alguém no quarto. Era um medo constante, silencioso. Quando contei para minha mãe, chorei muito. Pedi para ela não prestar queixa. Ela queria, mas respeitou meu pedido. Falou com o pastor, mas nada aconteceu. Na época, eu já tinha exposto tudo nas minhas redes, confrontado quem fez aquilo. Mas, naquele momento, ninguém fez nada. Me senti usada, violada de um jeito que só agora consigo colocar em palavras. Não sabia o que estava sentindo, então criei uma narrativa na minha cabeça, odeio homens. Meu pai traiu minha mãe, só pensa em si mesmo. Homens são ruins, e mulheres são boas. Minha mãe era minha super-heroína. Anos depois, voltei para Las Vegas. Comecei a jogar basquete pelo time AAU e conheci algumas meninas. No verão, fomos para Michigan, não sei se meus pais estavam tentando se reconciliar ou o que estava acontecendo. Mas meu treinador me chamou de volta para jogar, e acabei ficando em Vegas sozinha. Foi a primeira vez que passei tanto tempo longe da minha mãe. Foi nessa época que comecei a me aproximar da Bíblia, da oração, a entender o que era guerra espiritual. Minha mãe sempre foi muito aberta sobre sexualidade. Ela falava sobre tudo, me deixava ciente das coisas.
Acho que foi por isso que eu já tinha noção de que aquilo estava errado, mesmo sem entender completamente. Mas o medo, a vergonha e a culpa já estavam enraizados. Que momento! Minha mãe confirmou que sim, eu era filha dela, e o pastor me encarou de novo, com uma certeza que me arrepiou. Ele disse: "Eu vi você jogando basquete, mas não aqui. Vi você em um lugar muito maior, com multidões assistindo. Deus tem um propósito para você, e não é só no esporte." Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Na época, eu não sabia o que fazer com aquilo. Era como se alguém tivesse acendido uma luz no meio da escuridão, mas eu ainda não conseguia enxergar o caminho. O pastor não me conhecia, não sabia que eu treinava horas a fio, que sonhava em ser profissional. Ele só falou o que viu, e aquilo me perseguiu. Quando cheguei ao ensino médio, tudo parecia se encaixar. A escola era uma das melhores de Las Vegas para basquete feminino, e eu me agarrei àquilo como se fosse a única coisa que me mantinha de pé. Treinava até tarde, acordava cedo, passava os fins de semana inteiros na quadra. O basquete virou minha fuga, meu refúgio. Enquanto eu driblava, corria, arremessava, não precisava pensar em mais nada, nem na ausência do meu pai, nem na pressão de cuidar dos meus irmãos, nem na exaustão de ser quase uma segunda mãe em casa. Minha mãe trabalhava muito, e eu sentia que era minha responsabilidade ajudar. Mas era demais. Eu tinha que cozinhar, limpar, levar e buscar meus irmãos na escola, além de dar conta dos treinos e das provas. Às vezes, eu desabava na cama tão cansada que mal conseguia respirar. E mesmo assim, acordava no dia seguinte e fazia tudo de novo. Era como se eu estivesse correndo contra o tempo, tentando provar que podia dar conta de tudo, que podia ser boa o suficiente. As pessoas ao meu redor diziam que eu não chegaria a lugar nenhum, que o basquete não me levaria a nada. Isso só me deixava mais insegura, mais desesperada para provar que estavam erradas. Eu queria jogar na WNBA, queria ser reconhecida, queria que alguém dissesse: "Você conseguiu." Mas, no fundo, eu tinha medo. Medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de que, se eu parasse, tudo desmoronasse. E havia outra coisa que eu não conseguia nomear. Desde pequena, as pessoas me rotulavam. "Você é muito forte, deve ser gay. Você joga basquete, então é lésbica." No início, eu só ignorava. No ensino fundamental, até tive um namorado, ou o que a gente chamava de namorado na sexta série. Mas depois que saí de Michigan, perdemos o contato. Nunca mais pensei nele. Na verdade, nunca senti atração por meninos, mas também nunca me permiti pensar muito nisso. Era como se houvesse uma porta fechada dentro de mim, e eu não tivesse coragem de abri-la. O que eu não percebia era que o basquete não estava só me salvando, ele também estava me distraindo. Enquanto eu me dedicava ao esporte, não precisava lidar com o que tinha acontecido anos antes. Não precisava lembrar daquela noite, daquela sensação de impotência, da vergonha que carreguei por tanto tempo. Eu tinha empurrado tudo para o fundo da mente, como se não pensasse naquilo, aquilo não existisse. Mas o inimigo não desiste fácil. Ele sabia exatamente onde me atacar. Primeiro, foi a ausência do meu pai. Depois, a mudança constante, a sensação de nunca pertencer a lugar nenhum. E então, quando eu já estava exausta de tentar ser forte o tempo todo, ele encontrou outra brecha, a raiva. Uma raiva que eu não sabia de onde vinha, mas que queimava dentro de mim. Raiva dos meus irmãos, por não ajudarem. Raiva da minha mãe, por não estar presente o suficiente. Raiva de mim mesma, por não dar conta de tudo. Eu era uma criança doce, cheia de amor, mas aos poucos, aquela raiva foi tomando conta. E o inimigo se alimentava dela. Ele sussurrava: "Você não é boa o suficiente. Ninguém te ama. Você está sozinha." E eu acreditava. Minha mãe sempre disse que eu era uma boa menina, até os 18 anos. Depois disso, algo mudou. Mas antes de chegar lá, eu preciso contar sobre como o peso da responsabilidade me sufocava. Desde os 10 anos, eu já cuidava de crianças. Em Michigan, uma senhora me contratou como babá. Eu cozinhava, limpava,
Cuidava dos filhos dela como se fossem meus. Ela me disse, anos depois, que nunca tinha tido uma babá tão responsável quanto eu. Você era uma criança cuidando de crianças, ela falou. E era verdade. Eu era uma criança que nunca teve a chance de ser criança. Sempre precisei ser adulta, sempre precisei carregar o mundo nas costas. E quando cheguei ao ensino médio, aquilo só piorou. Eu me sentia como se tivesse duas vidas, uma na quadra, onde eu era forte, determinada, invencível, e outra em casa, onde eu era apenas uma menina cansada, tentando não desabar. O inimigo sabia disso. Ele sabia que, se conseguisse me fazer duvidar de quem eu era, se conseguisse me fazer acreditar que eu não merecia amor, que eu não era suficiente, ele teria vencido. E por muito tempo, quase conseguiu. Mas Deus tinha outros planos. E mesmo quando eu não conseguia ver, ele estava trabalhando. Tinha que aprender a jogar dentro de regras, a me adaptar a um ritmo que não era o meu. No começo, foi sufocante. Eu queria correr, atacar, decidir o jogo com a minha intuição, mas ali, no time organizado, tudo tinha que ser calculado. Cada passe, cada movimento, cada segundo no relógio exigia disciplina. E eu odiava isso. Não porque não quisesse melhorar, mas porque sentia que, se eu não conseguisse me encaixar, seria descartada. Como se minha força, minha raiva, meu jeito de jogar fossem um erro. Foi nessa época que as vozes ao meu redor começaram a ficar mais altas. Você é muito agressiva, isso não é coisa de menina, por que você não sorri mais? E eu tentava. Deus sabe que eu tentava. Mas quanto mais eu tentava ser o que esperavam, mais eu me perdia. Porque, no fundo, eu não sabia quem eu era fora da quadra. Lá, eu tinha um propósito. Lá, eu era alguém. Mas fora dela? Eu era só uma garota que não sabia se encaixar em lugar nenhum. A pressão para ser feminina, para ser desejável, para ser normal, era como uma camisa de força. Eu via as outras meninas do time rindo, usando maquiagem, falando sobre garotos, e me sentia uma fraude. Porque, por mais que eu tentasse imitar, algo sempre soava falso. Como se eu estivesse atuando em um papel que não era meu. E o pior é que, quanto mais eu fingia, mais as pessoas pareciam gostar de mim. Mas era uma aprovação vazia, porque vinha de quem não me conhecia de verdade. Foi então que comecei a questionar tudo. Se eu não me sentia à vontade sendo quem esperavam que eu fosse, quem eu era, afinal? A resposta não veio de uma vez. Foi aos poucos, como peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando. Primeiro, veio a raiva, raiva de não ser vista, raiva de ter que escolher entre ser amada ou ser eu mesma. Depois, veio a vergonha, porque eu não entendia por que me sentia tão diferente. E, por último, veio o medo. Medo de que, se eu parasse de lutar, se eu parasse de tentar ser o que os outros queriam, eu acabaria sozinha. Mas havia algo dentro de mim que não desistia. Algo que, mesmo nos dias mais escuros, me fazia levantar e voltar para a quadra. Porque, ali, eu não precisava explicar nada. Ali, eu podia ser forte, podia ser rápida, podia ser eu, sem desculpas, sem máscaras. E foi nesse lugar, entre o suor e a exaustão, que comecei a entender que talvez a minha luta não fosse contra o mundo, mas contra as mentiras que eu mesma havia acreditado. Aquelas palavras que o homem havia dito para minha mãe anos antes, ela vai ter um testemunho que vai mudar vidas, começaram a ecoar na minha mente. Eu não sabia como, não sabia quando, mas algo dentro de mim sussurrava que aquilo ainda estava por vir. E que, quando chegasse, eu precisaria estar pronta. Não para ser perfeita, não para ser quem os outros queriam, mas para ser eu, inteira, quebrada, forte, real. Mesmo que doesse. Mesmo que assustasse. Porque, no fim, era a única coisa que fazia sentido. Tripping. E a cada vez que eu negava, algo dentro de mim se retorcia, como se uma parte minha estivesse sendo arrancada aos poucos. Não era só a mentira, era a sensação de que, ao dizer aquelas palavras, eu estava traindo não só minha mãe, mas também a mim mesma. Como se cada não fosse um prego a mais na tampa do caixão onde eu tentava enterrar quem eu realmente era.
Minha mãe, no fundo, sabia. Ela sempre soube. Mas havia algo no jeito como ela perguntava, não com julgamento, mas com uma dor silenciosa, como se já estivesse se preparando para o que viria, que tornava tudo ainda mais difícil. Ela nunca gritou, nunca me acusou. Apenas me olhava com aqueles olhos que pareciam ver através de mim e dizia: eu só quero que você seja feliz. Mas não assim. E eu entendia o que ela queria dizer com assim. Não era sobre ser gay. Era sobre o que eu estava me tornando, alguém que mentia, que se escondia, que escolhia a escuridão em vez da luz. As coisas começaram a desandar rápido. Eu passava as noites fora, inventando desculpas, treinos extras, trabalhos em grupo, qualquer coisa que justificasse minha ausência. Minha namorada na época morava em outro bairro, e eu mentia para minha mãe dizendo que estava na casa de uma amiga, quando na verdade estava com ela. Às vezes, voltava para casa de madrugada, com o cheiro de cigarro e perfume barato grudado na roupa, e rezava para que minha mãe já estivesse dormindo. Mas ela nunca estava. Ela sempre me esperava acordada, sentada no sofá, com uma xícara de chá frio na mão e um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Uma noite, ela me pegou. Não com provas, não com uma confissão forçada, ela simplesmente sabia. Eu tinha acabado de voltar de um encontro, ainda com os lábios inchados de beijos, e ela estava lá, parada na porta da cozinha, me observando enquanto eu tentava passar despercebida. Onde você estava? Ela perguntou, e sua voz não tinha raiva, só cansaço. Eu congelei. Não havia desculpa que funcionasse. Então, pela primeira vez, eu não neguei. Não disse nada. Apenas desviei o olhar. Ela suspirou, como se aquele silêncio fosse a confirmação que ela não queria ter. Você acha que eu não vejo? Ela disse, baixinho. Você acha que eu não percebo como você muda quando está perto dela? Como você some? Como você mente? Eu queria gritar, queria dizer que não era assim, que ela estava exagerando. Mas as palavras morreram na minha garganta. Porque, no fundo, eu sabia que ela tinha razão. A partir daí, as coisas pioraram. Não porque minha mãe tenha me expulsado ou me tratado mal, pelo contrário. Ela tentou me abraçar, tentou conversar, tentou me mostrar que eu ainda tinha escolha. Mas eu já tinha me convencido de que não havia volta. Que aquela vida, a vida de mentiras, de encontros secretos, de uma identidade que eu tinha abraçado como se fosse uma armadura, era a única que me restava. Eu tinha me agarrado à ideia de que ser o homem na relação era a única forma de me sentir segura, de me sentir no controle. Como se, ao assumir aquele papel, eu pudesse escapar da vergonha, da culpa, do medo. Mas não escapava. Nunca escapava. Porque, por mais que eu tentasse me convencer de que aquilo era quem eu era, havia sempre uma voz dentro de mim, fraca, mas persistente, que sussurrava: isso não é certo. Isso não é você. E, quanto mais eu tentava calar essa voz, mais ela crescia, até se tornar um grito que eu não conseguia mais ignorar. Delirante. O que antes era uma tentativa de me proteger se transformou em algo completamente diferente: desrespeito, grosseria, rebeldia pura. Foi quando o espírito de revolta tomou conta de mim. Meu treinador de basquete, inclusive, começou a trabalhar junto com minha mãe. Foi nessa época que meu celular passou a ser confiscado. Ela o tirava de mim e entregava para minha irmã. Mensagens explícitas, fotos de garotas, coisas que eu nem sabia como responder. Sempre fui sensível, mas naquele momento eu me sentia completamente perdida. Lembro de entrar em banheiros femininos e perceber os olhares de dúvida: é uma mulher. Aquilo mexia comigo, fazia eu questionar tudo. Chegou um ponto em que comecei a pensar seriamente em transição, mas isso é algo que vou detalhar mais adiante. O que importa agora é que as coisas pioraram muito. Aos 18 anos, eu já estava irreconhecível. A rebeldia não era mais uma fase, era um estilo de vida. E, olhando para trás, vejo como meu rosto, minha postura, tudo refletia essa escuridão. Eram espíritos de mentira, de rebelião, de ódio, uma influência demoníaca que me consumia. Meu coração endureceu. Eu me sentia vazia, como se nada mais importasse.
Lembro de uma mãe espiritual que me conhecia bem. Ela olhava nos meus olhos e dizia: Tira, tem algo errado. Seus olhos estão tão escuros. Hoje, meus olhos são castanhos claros, mas naquela época, ela via algo que eu não conseguia enxergar. Ela falava diretamente com os espíritos, ordenando que saíssem em nome de Jesus. Eu ria dela. Achava aquilo ridículo. Quando via alguém sendo libertado e começando a rir de forma incontrolável, eu pensava: cala a boca. Era assim que eu reagia. Desrespeitosa, cruel, especialmente com minha mãe. Se ela tivesse morrido naquela época, eu não teria me importado. Era esse o nível de frieza a que eu havia chegado. As pessoas não faziam ideia do que eu estava vivendo por dentro. Hoje, quando vejo amigos que não entendem por que levo Deus tão a sério, eu explico: é porque eu sei que aquilo não era eu. Eu olhava para minha mãe como se ela fosse uma super-heroína, mas ao mesmo tempo a tratava com uma grosseria que me envergonha até hoje. Eu não xingo mais, mas naquela época, as palavras que saíam da minha boca para ela eram cortantes. Eu sabia que havia algo dentro de mim que a odiava. E não era só eu, eram os espíritos que a odiavam, porque ela era a única que orava por mim, a única que lutava contra eles. Mas, mesmo em meio a toda essa escuridão, Deus nunca me abandonou. Eu consegui uma bolsa integral para a faculdade. Foi assim que eu soube que Ele ainda estava comigo, abençoando-me mesmo quando eu estava mergulhada no pecado. Não era o fundo do poço, ainda não. As fotos que vocês viram, aquelas em que eu já estava mais perdida, vieram depois. Antes disso, eu tinha cabelo longo, loiro, e até parecia estar bem. Foi só no segundo ano do ensino médio, ou melhor, da faculdade, que as coisas realmente desandaram. No último ano do colégio, os espíritos já estavam agindo com força, mas minha mãe, com suas orações, não deixou que eles me dominassem completamente. Ela lutava contra eles, e enquanto eu estivesse sob o teto dela, eles não eram bem-vindos. Eu poderia ter ido para o NLV e ficado em casa, mas a relação entre nós duas estava tão deteriorada que eu só queria distância. Além disso, havia um espírito de comparação me corroendo por dentro. Na minha cabeça, minha mãe era mais dura comigo do que com meu irmão. Ele sumia por semanas, não dava satisfação, e quando voltava, ela apenas dizia que ele estava de castigo, mas ele saía de novo. Enquanto isso, eu era cobrado o tempo todo. Você tem que se comportar, você tem que ser responsável. Eu tinha raiva disso. Afinal, eu estava indo bem, jogava basquete, tinha uma bolsa de estudos. Mas tudo girava em torno do meu orgulho. Eu sou a melhor, eu consigo sozinha. Quando cheguei à faculdade, levei essa arrogância comigo. Achava que era a rainha do pedaço. Tenho uma bolsa integral, minha mãe nem jogou basquete universitário, ela não pode me dizer nada. Era um ego inflado, uma soberba que me cegava. No basquete, minha mãe sempre esteve presente. Ela viajava horas para assistir aos meus jogos. Mas no primeiro ano da faculdade, eu fui tão rude e desrespeitosa com ela que ela simplesmente parou de ir. Lembro dela me dizendo: eu dirijo 4 horas para te ver jogar, para te apoiar, e tudo o que você faz é me tratar mal. Chega. Vou para casa e não volto. E ela cumpriu. Não apareceu mais. Aquilo me machucou. Não porque eu tivesse mudado de ideia, mas porque eu estava acostumada a tê-la ali. Às vezes, só perdemos algo quando nos tiram a força. Fiquei magoada, ressentida. Se você não vem, problema seu. Mas, no fundo, aquilo só aumentou minha raiva, mesmo sabendo que ela tinha razão. No meu primeiro ano, comecei a beber pesado. Não era alcoolismo ainda, eu só tinha 18 anos, mas já fumava e bebia muito. Durante todo o primeiro semestre, eu não vomitei uma vez sequer. Mas no verão, quando voltei para Las Vegas, comecei a beber com os amigos e as coisas pioraram. Passei a apagar, a perder a memória. Uma vez, acordei no meu dormitório e minha colega de quarto me contou que eu tinha passado a noite inteira vomitando. Eu nem me lembrava. Foi aí que percebi que algo estava muito errado. E então veio a lembrança do meu pai. O demônio geracional que me perseguia, repetindo os mesmos padrões.
Só fui entender isso anos depois, quando já tinha amadurecido. Mas naquela época, eu estava cega. Cega e perdida. E estava fazendo exatamente o que eu mais odiava. Me transformei naquilo que eu jurava nunca ser. Não foi uma escolha consciente, o inimigo encontrou uma brecha e não parou de cutucar aquela ferida. Eu estava fracassando na faculdade, lutando para acompanhar as aulas, mas me agarrava à ilusão de que meu talento no basquete me salvaria. Ainda estou no caminho certo, pensava. Sou reconhecida nacionalmente, estou me esforçando. Mas não era verdade. Eu só me esforçava para as câmeras, para as redes, para a imagem que queria vender. No fundo, estava completamente focada em mim mesma. Não era uma jogadora de equipe, não tomava decisões inteligentes. Só que as consequências ainda não tinham me alcançado. E então veio a música. Ou melhor, a ideia distorcida que eu fazia dela. Muitas das letras que eu ouvia romantizavam um estilo de vida que eu confundia com liberdade, festas, relacionamentos abertos, ostentação. Ah, então é assim que os caras vivem, eu pensava. Eles gostam de várias pessoas, são livres, e ainda assim são admirados. Então eu também posso. Foi aí que comecei a me ver como aquela garota, a que não tinha limites, a que não se importava com nada. No segundo ano da faculdade, bebi mais do que jamais havia bebido na vida. Com 18, 19 anos, eu era um poço de álcool. E, para ser honesta, não me lembro de ter namorado nenhuma garota na Califórnia, pelo menos não de verdade. Mas em Las Vegas, sim. Foi lá que me tornei descarada, postando stories de nós duas nos beijando, abraçadas, sem nenhum pudor. Lembro das ligações da minha mãe. Você está mesmo fazendo isso? E eu, mentindo descaradamente. Ah, mãe, não é nada demais. Se eu não tivesse postado, você nem saberia. Mas ela sabia. Amigas dela ligavam para ela, indignadas. Você precisa fazer sua filha tirar isso do ar. Eu estava completamente perdida. Postava vídeos de nós duas enroladas em toalhas, cenas íntimas no chuveiro, coisas que, hoje, nem casada eu compartilharia. Na época, achava que aquilo era liberdade. Era promiscuidade, mesmo dentro de um relacionamento. Traía minha namorada com outras garotas, ou com garotos. Não tinha respeito por nada, nem por mim mesma. Buscava atenção a qualquer custo. Me cadastrei no Tinder, e hoje, olhando para trás, vejo como o inimigo usa essas plataformas. Quase todos os testemunhos que ouvi de pessoas que viveram na homossexualidade mencionam isso. Os aplicativos de paquera são um terreno fértil para o engano. O inimigo junta pessoas que se parecem, que têm as mesmas feridas, os mesmos vazios. E quando você para pensar em como funcionam os laços espirituais, aquela conexão que se forma quando a intimidade física, é assustador. Quando você se deita com alguém, você não se une apenas a essa pessoa, mas a todos com quem ela já se deitou. Se ela teve relações com homens, mulheres, pessoas trans, você carrega todos aqueles espíritos. Imagina quantas entidades eu carregava dentro de mim naquela época. Minha mãe tentou me mostrar isso uma vez. Ela tinha uma captura de tela de uma foto minha no Halloween, no segundo ano da faculdade. Você vê esse espírito nos seus olhos? Ela perguntou. Sua face está distorcida. Não consegue ver. Eu olhei e não vi nada. Você não tem olhos para enxergar, ela disse. Quem é você? Na época, eu tinha 2 irmãos, e ela brincou, talvez você seja o terceiro. Eu ri, mas por dentro aquilo me irritou. Não me importava com o que ela dizia. Afinal, eu ouvia a comunidade litia mais repetindo, viva a sua verdade. Ninguém tem o direito de julgar. E eu acreditava piamente que minha mãe estava com ciúmes de mim. Que ela não aceitava meu sucesso, minha bolsa integral, minha ascensão. Hoje sei que era o inimigo falando, sua mãe tem inveja porque ela não foi para a faculdade e você está indo longe. Nunca teria pensado isso sozinha. Minha mãe tinha ido para a faculdade, só não tinha feito universidade. Ela era uma mulher batalhadora, que criou os filhos sozinha, que fez o possível para que não passássemos pelas mesmas dificuldades que ela. Mas eu não enxergava nada disso.
Naquela época, minha mãe já tinha discernimento espiritual para entender o que estava acontecendo comigo. Ela lutava em oração, dia após dia. Mas eu não percebia. Só agora, ouvindo o que ela me contou depois, consigo ver com clareza. Deus a usou de uma forma que, na época, eu não compreendia. O pastor que profetizou sobre mim não falou apenas para mim, falou para ela também. Porque minha mãe carregava um ódio doentio pela homossexualidade, uma homofobia enraizada. E Deus começou a colocar casais gays no caminho dela. Nossos locatários eram um casal homoafetivo, seu mentor financeiro também. Pessoas que ela nunca teria conhecido se não fosse por ele. E ela sempre diz que Deus trouxe aquelas pessoas para a vida dela para ensiná-la a me amar. Porque, no fundo, eu não sentia que ela me amava. Era isso que o inimigo sussurrava no meu ouvido desde os 9 anos, quando pela primeira vez senti que ela estava orgulhosa de mim. Durante anos, acreditei que ela me odiava. Por isso nunca fui honesta com ela. Não confiava na minha própria mãe. E se eu não confiava nela, como poderia confiar em Deus quando ele tentava entrar na minha vida? Não confiava em ninguém. Meus pais eram ótimos, mas o inimigo plantou mentiras na minha mente e elas cresceram como ervas daninhas. Cada decepção, cada ausência, era mais água para regar aquela semente. Sua mãe não está aqui porque não se importa. Mas a verdade é que ela estava trabalhando, garantindo que tivéssemos o que precisávamos, e até o que não precisávamos. Só que eu vi aquilo como abandono, assim como vi o meu pai. E me enchi de raiva. Raiva do mundo, raiva de todos. As únicas pessoas em quem eu confiava eram meus treinadores, e mesmo eles eram duros comigo. Me sentia sozinha, exausta. Lembro que, na Califórnia, eu estava namorando uma garota de Cleveland. Tinha convencido ela a se mudar para Los Angeles comigo, até que, bem, você entende o estilo dela. Eu a levei para morar na minha casa. Minha mãe me dizia que não era uma boa ideia, mas eu estava decidido. Não, eu a amo, basicamente. E foi o que fiz. Naquele momento, minha mãe sempre demonstrou amor por mim, mas eu sentia que ela odiava aquela situação. Na verdade, o que ela odiava era o comportamento, não a pessoa em si. Mesmo assim, ela nunca deixou de me apoiar, ligava, perguntava como eu estava, se preocupava. E eu, com o coração grande, acolhi aquela garota na minha vida. Mas as coisas começaram a mudar quando minha mãe não aguentou mais cuidar do meu irmão e decidiu mandá-lo para a Califórnia, para morar comigo no meu 2º ano do ensino médio. De repente, eu me vi livre da responsabilidade de cuidar dos meus irmãos mais novos, ou pelo menos era o que eu pensava. Até que ele chegou. Minha mãe veio até Los Angeles para ajudá-lo a se instalar. Não lembro se ela o trouxe de avião ou de carro, mas, de uma hora para outra, eu estava de volta ao papel de cuidadora. Era como se eu tivesse ganhado outro filho. E tudo desandou rápido demais. Não consigo lembrar de todos os detalhes, mas o que ficou marcado foi a sensação de que minha graça estava escorregando. Eu ainda conseguia passar de ano, mas era uma luta diária. Cada dia parecia um peso, uma carga que eu carregava sozinha. Hoje, lendo a Bíblia, entendo melhor o que estava acontecendo. Na época, eu achava que sabia, só porque tinha crescido na igreja, mas não sabia de verdade. A Bíblia fala sobre aqueles que carregam fardos pesados e como Deus oferece descanso. E o motivo de eu me sentir tão sobrecarregada era justamente porque eu tentava fazer tudo sozinha. O inimigo sempre faz você acreditar que está agindo certo, que suas ações são prova do amor de Deus. Ele distorce a realidade. Você está ajudando os outros, está fazendo bem, está doando dinheiro, está sendo uma boa pessoa. Mas quando você percebe que não são suas ações que agradam a Deus, a Bíblia diz que só a fé o agrada, tudo muda. As obras, por si só, são como trapos imundos aos olhos dele. Você pode doar milhões para a igreja ou para os necessitados, mas Deus olha para você e diz: o que eu quero é o seu arrependimento, o seu coração. É só isso que peço. Eu mesmo mudarei suas ações. Nessa época, minha história ainda estava sendo escrita. Comecei a me vestir de forma mais masculina, a usar calças largas, a me apresentar de um jeito que chamasse atenção.
Olha só para mim nas revistas, agora estou com o estilo bag, alguém poderia dizer. Mas não era só isso. Cortei meu cabelo. Começamos a fazer treinos na piscina, e uma das minhas colegas de time tinha uma máquina de cortar cabelo no banheiro. Não sei onde ela está hoje, mas se essa garota estiver assistindo, vai rir. Lembro que entrei no banheiro dela e, enquanto fazia minhas necessidades, fiquei olhando para os aparelhos do pai dela. Na mesma época, vi uma garota no Instagram, uma menina assumidamente gay, e achei seu estilo incrível. Queria ser como ela. Vi o amor que recebia de homens e mulheres, a atenção, o reconhecimento. E tudo o que eu mais queria era ser vista. No time de basquete, sempre me elogiavam, você é demais, sempre arrasando com esse estilo. Então comecei a me vestir assim, porque percebi que chamava atenção. Tudo girava em torno disso, de ser notada. Durante anos, namorei mulheres, mas no segundo ano do ensino médio, algo mudou. Comecei a receber atenção por quem eu estava me tornando, e isso me fez seguir em frente. Não queria raspar o cabelo todo, então fiz uma enquete no Instagram: devo cortar ou manter os cachos? A maioria disse para manter, mas eu queria aquele visual com o cabelo preso e a linha raspada na frente, um estilo que, na época, eu achava o máximo. Então, peguei a máquina do pai da minha colega e tentei fazer sozinha. E foi um desastre. Raspei toda a parte da frente da cabeça, da linha do cabelo para cima. Não sei como o resto ainda ficou no lugar. Fiquei cortando mais e mais, tentando acertar o contorno, até que, de repente, parei. Olhei no espelho e quase chorei. O que eu fiz? Liguei para minha mãe e mostrei o estrago. A frente da minha cabeça estava completamente careca, enquanto o resto do cabelo ainda pendia, como se tivesse sido arrancado pela metade. Menti para ela por anos. Dizia que tinha sido um acidente no treino na piscina, que o cabelo começou a cair e precisei cortar. Mas a verdade era que eu não queria que ela ficasse brava, eu só queria cortar o cabelo. Minha mãe, que era cabeleireira, provavelmente já sabia. Se ela estiver assistindo isso, vai dizer: eu já sabia. Mas o estrago estava feito. Voltei para Las Vegas, e ela teve que raspar tudo. Primeiro tentou um moicano, mas eu continuei mexendo, então no fim ela cortou tudo rente. E foi aí que as coisas mudaram de vez. De repente, as garotas começaram a se aproximar de mim em massa. Olhando para trás, percebo que nunca precisei correr atrás de ninguém, elas sempre vinham até mim. Mas naquele momento, com o cabelo curto e o estilo mais masculino, a atenção aumentou. Comecei a fumar maconha aos 21 anos, e foi quando mergulhei de cabeça em um lugar ainda mais escuro. O ponto de virada foi em 2017, quando perdi meu avô, o pai da minha mãe. Naquela época, eu morava em São Francisco, vivendo tudo o que acabei de contar: festas, bebida, excessos. Foi naquele ano que minha vida começou a desmoronar de verdade. Saí de um treino e descobri que tinha perdido o ônibus de volta para casa porque tinha comprado a passagem para o dia errado. A nova treinadora do time, que até então era legal, me suspendeu e me obrigou a correr como punição. Perdi 20 quilos naquele período, e, de certa forma, precisei daquilo. Precisava de disciplina. Mas foi difícil. Sentia que todos os meus treinadores eram duros demais comigo, como se cada um deles me desse um soco de uma direção diferente. E foi o começo de uma espiral sem volta. No último ano, fui expulsa do time. Resumindo, comecei a fumar pesado, a beber demais, e me aproximei de uma das garotas do time, que acabou se tornando minha amiga. Mas o time inteiro se voltou contra mim. Cheguei até o segundo semestre, mas a essa altura muitas das minhas colegas já fumavam também. E eu estava afundando cada vez mais. Começamos a fumar juntas, e então elas iam correndo contar para minha treinadora que eu tinha dado uma festa na minha casa, quando, na verdade, eram elas que me pediam para organizar algo lá. Eu só deixava. Era assim: um dia antes do jogo, elas me perguntavam se podíamos fazer um encontro na minha casa, algo pequeno, só umas poucas pessoas, um kickback. Mas aquilo sempre virava uma festa. E eu me lembro que, no intervalo de um jogo, estávamos perdendo feio.
Meu Deus, o time inteiro era um desastre. Nosso retrospecto era de 5 vitórias e 20 derrotas. A essa altura, mal ganhávamos uma partida. Então, eu nem me importava com a festa. Afinal, estávamos perdendo de qualquer jeito. Era assim que a gente via as coisas. E aí, no meio do jogo, ela me chamou. Minha treinadora me tirou de campo na frente de todo o time e disse: "Você deu uma festa, é por isso que estamos assim." Eu olhei para ela e perguntei: "O quê?" Ela repetiu: "Eles me disseram que você deu uma festa." Eu comecei a olhar ao redor, para as minhas colegas, porque elas sabiam muito bem que tinham sido elas a me pedir para usar minha casa. Era como se eu estivesse apanhando de todos os lados. Minhas amigas, que eu achava que estavam do meu lado, me traíram. Minha treinadora estava me levando por um caminho cada vez mais escuro e depressivo. Eu comecei a pensar em suicídio. Nunca tinha passado pela minha cabeça antes. Nunca. Mas ali, naquele momento, eu estava no fundo do poço. Sabia que não era eu mesma, porque comecei a ter pensamentos do tipo: e se eu simplesmente jogasse o carro da ponte? Era assim que as coisas funcionavam. Ele te pressiona até o limite, porque o objetivo dele é te destruir, tirar sua vida. E era isso que ele estava tentando fazer comigo, Julie. De todos os lados. Poderia te contar várias histórias, mas vou seguir em frente, porque ainda tem muito mais. Então, eu briguei com a treinadora e fui expulsa do time. Ela disse que eu podia continuar na escola, mas não faria mais parte do time. Foi aí que eu bati no fundo do poço. Fiquei tão deprimida. O basquete, eu percebi, tinha se tornado um ídolo na minha vida, porque era tudo para mim, todo o meu sonho. E mesmo assim, ainda tinha que estar presente em todos os eventos do time, só que sem poder jogar. Você imagina como isso foi difícil? Era como se todos aqueles anos de treino para chegar ao profissional estivessem escorregando pelos meus dedos, e eu não conseguia controlar meu problema com a bebida, nem com o cigarro. Precisava daquilo, ou me sentia mal, precisava fumar. Você consegue imaginar uma atleta de divisão 1 sendo alcoólatra e viciada em maconha? Era como se o inimigo tivesse agarrado minha alma, meu coração, minha mente, e eu não conseguia me livrar dele. Por mais que tentasse. Ore, e parecia que Deus não me ouvia. Eu estava com raiva, frustrada, quebrada. E, durante todo esse tempo, eu me perguntava: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Passava noites tentando entender o que estava acontecendo, mas não sabia. O salário do pecado é a morte, eu pensava. Mas eu estava tentando, né? Ia à igreja, orava. E ainda assim, sentia que o mar estava sendo plantado ao meu redor. Mas havia uma família, Suzy e Gus, que fazia estudos bíblicos em casa. Graças a Deus por eles. Eu e algumas colegas do time íamos, participávamos de momentos de adoração, e era a única vez em que eu me sentia em paz, mesmo que por fora eu parecesse perdida. Eles nunca me olharam com desconfiança, sempre me acolheram, sempre elogiaram meu coração. Era como se Deus estivesse me lembrando de quem eu realmente era, mesmo quando eu não conseguia enxergar. Eles diziam que eu tinha um coração enorme, que era linda, mas eu não via beleza em mim. Não acreditava. Olhando para trás, percebo que eu buscava atenção pelas coisas erradas. Queria ser feia. Não queria ser bonita. Não queria que os homens me tocassem, não queria que vissem nada de belo em mim, porque achava que só iam se aproveitar do que vissem. E isso era doloroso, porque até que ponto você precisa estar no fundo do poço para se olhar no espelho e dizer: quero ser feia para que ninguém me toque? O inimigo já tinha se agarrado à minha vida desde aquele momento, quando eu tinha 8 anos, 6, 7 anos. Ele já tinha um ponto de apoio em mim desde então, e eu nunca mais quis que um homem me achasse bonita. Então, fiz de tudo para me diminuir, para parecer com eles, para que não se sentissem atraídos por mim. E Deus só me mostrou isso recentemente. Era isso. Eu me odiava, não tinha respeito por mim mesma, não me submetia a nada nem a ninguém. A rebeldia não começou do nada. Eu já vinha desafiando todas as figuras de autoridade, treinadores, professores,
qualquer um que tentasse me ajudar. O inimigo faz você acreditar que está segurando algo, como se fosse um perdão que você não quer soltar ou uma raiva que parece justificada. Mas, na verdade, aquilo começa a vazar para outros lugares, lugares onde você nem queria que chegasse. E foi o que aconteceu comigo. A rebeldia contra treinadores e professores se espalhou para as amizades, para qualquer pessoa que tentasse me ajudar, até que eu já não era mais eu mesma. Quem eu era estava sendo consumida pela escuridão. E o que me levou ao fundo do poço? Houve um evento específico? Sim. Estou falando do meu último ano. Eu estava em um relacionamento que não ia bem, já tinha sido expulsa do time, e acho que isso foi o começo de tudo. Além disso, não tinha dinheiro. Minha namorada na época pedia ajuda para a família dela, e a gente só comia no McDonald's, gastando $35 em um oitavo de maconha para fumar todo dia. Era só isso que a gente fazia. E, pouco antes de começar a caminhar para uma vida melhor, eu fiquei muito doente. Essa foi a coisa que começou a mudar. Era meu aniversário, dia 15 de fevereiro, e na Califórnia sempre faz sol. Chamei minhas amigas, fizemos um encontro na minha casa e eu bebi muito. Mas, para mim, não era tanto assim, eu já estava acostumada. Bebia tanto que aquilo não me deixava mais bêbada como antes. Ainda conseguia acordar no dia seguinte, ainda estava lúcida. Mas, na manhã seguinte, fiquei muito mal. No começo, achei que era por causa da bebida, mas depois percebi que tinha sido uma semana depois, porque lembro que era dia 20 de fevereiro, perto da época em que minha menstruação costumava chegar. Pensei que fosse por isso, mas não conseguia manter nada no estômago. O que começou como um dia de enjoo virou 3, depois 5, depois 7. Eu tinha uma entrevista de emprego e estava vomitando no trabalho. Lembro que saí no intervalo, o cheiro da comida me dava ânsia, então entrei no carro e fiquei lá, sozinha. Não conseguia nem chegar até o banco da frente do carro. Naquela época, minha namorada estava sentada lá dentro, porque só tínhamos um carro. Ela ficava esperando para me buscar depois do trabalho ou da aula, só para evitar que eu levasse uma multa por estacionar em local proibido, afinal, não tinha dinheiro para pagar um passe de estacionamento. Por isso, às vezes eu ia para a aula, mas na maior parte do tempo faltava. E como meus treinadores ainda pagavam meus estudos, eu ainda precisava seguir as regras deles, mas como não estava mais jogando, sentia que não me importava. Era como se nada daquilo fizesse diferença. Eu simplesmente não os ouvia. Os vômitos não paravam. Uma semana inteira, sem parar, até que eu não tinha mais forças nem para levantar da cama. Comecei a perceber que algo além do físico estava acontecendo, porque sentia um cheiro horrível no ar, como se algo estivesse podre. No começo, achei que fosse o vômito, já que eu não conseguia comer nada, só expelia bile. Mas o cheiro persistia, mesmo quando eu limpava tudo. Então perguntei para minha namorada se ela também sentia, e ela disse que não. Meu estômago se contorcia em dores, como se algo o estivesse apertando por dentro. Foi só recentemente que me lembrei do que desencadeou tudo isso. No dia anterior ao início dos enjoos, eu estava em frente ao espelho e disse, em pensamento, com o coração, Deus, estou cansada de viver assim. E então, quase como um pedido, completei, mostra como você me vê. Deixa eu me enxergar do jeito que você me enxerga. No dia seguinte, a doença chegou. E só agora entendo que aqueles 7 dias de sofrimento foram uma purificação, uma forma de ele remover o que não me pertencia. O número 7, afinal, simboliza completude. O médico me receitou um remédio chamado Noxia, mas eu estava tão fraca que eles tiveram que vir até minha casa. Perdi uns 7 quilos em uma semana. Não conseguia nem beber água. Acabei fazendo um jejum sem querer. O remédio custava $117, e minha família pagou. Mas o que mais me marcou foi que o número 7 aparecia em tudo, no tempo que fiquei doente, nas coincidências, nas pequenas coisas. Quando finalmente consegui me levantar, foi no 7º dia. Eles vieram com um soro intravenoso para me hidratar em casa, e só depois disso consegui ir até a farmácia buscar o remédio. Na noite anterior à visita do médico, porém, algo aconteceu.
Eu vi dois espíritos no quarto, um escuro, no canto, e outro de luz. Eu estava deitada de costas no colchão de ar, ao lado da minha namorada, tão fraca que não conseguia me virar. Qualquer movimento, até tossir ou respirar fundo, fazia meu estômago se revirar. Era como se o simples medo de sentir náusea já me deixasse enjoada. E então, abri os olhos e senti uma presença sombria. Não conseguia me mexer, mas virei a cabeça e, no canto do quarto, vi uma sombra alta, com a cabeça pontuda, como um capuz. Era a silhueta de um homem, mas distorcida, e eu soube na hora que era um demônio. Do outro lado do quarto, porém, no canto perto da minha namorada, havia uma luz intensa. Não tinha forma de pessoa, era só um brilho controlado, como se flutuasse no alto, iluminando sem clarear o ambiente. O quarto continuava escuro, mas ali, naquele ponto, a luz era tão forte que quase machucava os olhos. E então, o espírito de luz falou: "Não estou aqui por você. Diga ao pastor, não estou aqui por você. Estou aqui por ela." E apontou para minha namorada, que dormia tranquilamente. Depois, voltou-se para mim e disse: "Estou aqui por você." Naquele momento, eu só conseguia pensar: estou pronta. Não tinha mais forças para lutar. As pessoas haviam me virado as costas, as histórias que carregava me esmagavam, e eu me sentia quebrado em todos os sentidos. O inimigo tinha me destruído. Então, respirei fundo e disse: "Deus, me leve. Me perdoa por todos os meus pecados. Essa é a última vez que respiro. Sempre quis ter filhos, sempre quis jogar profissionalmente, mas não aguento mais. Se for para ter paz, que seja assim." E tudo desapareceu. Fechei os olhos achando que não acordaria. No dia seguinte, minha mãe me mandou uma mensagem: "Sinto que algo está acontecendo com você." Eu ainda não tinha contado tudo, mas respondi que estava mal. Só meses depois é que contei a ela o que tinha vivido naquela noite. Ela me ligou no dia seguinte, preocupada, e foi aí que as coisas começaram a melhorar. Mas naquela madrugada, depois de me sentir um pouco mais forte, Deus me mostrou o motivo de tudo aquilo. Foi como se Ele me colocasse de volta naquele momento, me fazendo reviver o trauma de quando eu era criança, o abuso que sofri. E, de repente, eu soube: não era gay. Não era homossexual. Mesmo que eu ainda vivesse aquela vida por mais alguns anos, algo dentro de mim tinha sido lembrado. Minha mãe confirmou: "Sim, aquilo aconteceu com você. Mas eu orei para que você esquecesse até estar pronta para lidar com isso." E foi exatamente assim. Eu não me lembrava de nada até ela dizer. Era como se Deus tivesse coberto aquela memória, e agora, aos poucos, ela voltava. Nos meses seguintes, as coisas melhoraram, mas eu ainda vivia como se estivesse à espera da morte. Aquele encontro com Deus tinha sido tão forte que, na minha cabeça, Ele estava dizendo: "Estou aqui para te levar." Então, eu só esperava. Soa louco, mas era isso. Até que, em abril, algo mudou. Mandei uma mensagem para minha mãe, tomada por um desespero repentino: "Não aguento mais. Se eu ficar aqui mais um dia, vou morrer." Minha mãe pegou o primeiro voo para me buscar. Deixei tudo para trás, não levei o carro, não arrumei as coisas, simplesmente parti. Cheguei a Portland, no Oregon, onde moro agora. Minha mãe tinha se mudado para lá em 2016, e cerca de um mês depois da minha chegada, voltamos juntos para a Califórnia para buscar minhas coisas. Quando entrei na casa onde morava com meus colegas de time, ouvi eles falando mal de mim pelas costas. Foi como se uma porta se fechasse ali mesmo. Eu sabia que aquele capítulo da minha vida tinha acabado. Naquela época, minha casa era um verdadeiro ponto de encontro. Durante a faculdade, eu tinha 6 ou 7 pessoas morando comigo, só eu tinha um quarto e um banheiro, enquanto os outros se espalhavam pela sala e pelos espaços comuns. A rotina era sempre a mesma: fumávamos maconha, narguilé, bebíamos todo fim de semana. Minha vida tinha virado uma grande festa. Eu me esforçava no basquete, cumpria com as obrigações da faculdade, mas não havia foco. Além disso, já tinha batido meu carro algumas vezes, um sinal claro de que as coisas estavam fora de controle.
Quando me mudei para Portland, achei que as coisas seriam diferentes. Mas não foram. A cidade tinha, e ainda tem, uma cultura forte de uso de maconha, e acabei mergulhando ainda mais nisso. O álcool também entrou na equação, e as fotos e vídeos dessa época mostram bem como eu estava. Mesmo tendo saído de uma situação difícil na Califórnia, caí em outra. Minha relação com minha mãe piorou muito, a ponto de, em 2020, bem no início da pandemia, eu ser expulsa de casa. Foi durante a Covid-19 que comecei a me reaproximar de Deus de verdade. Em 2019, fiz uma oração simples: quero ser bonita de novo. Quero ver como o Senhor me vê. Repeti essa oração várias vezes. No Dia das Mães daquele ano, decidi me arrumar de verdade. Vesti um vestido, algo que não fazia muito tempo, eu devia ter uns 28 anos. Em janeiro de 2020, comecei a me vestir de forma mais feminina, coloquei um aplique no cabelo, passei a me maquiar e postei fotos no Instagram. As pessoas reagiram com surpresa: uau, você está incrível! Foi como se uma versão minha que estava adormecida despertasse. Minha avó é pastora, e naquele ano ela estava organizando um avivamento em Michigan. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento difícil e estava passando por muita coisa, mas Deus estava trabalhando em mim. Ele mudou meu coração, meus desejos, aos poucos. No entanto, eu sempre digo que saí de um poço só para cair em outro. Afinal, sou mãe de 2 meninas, de pais diferentes. Uma tinha 2 anos na época, e a outra, apenas 5 meses. Isso mostra que, mesmo quando Deus age em nós, Ele continua trabalhando, porque a vida não para. Em 2012, eu tinha minha filha mais velha. Seu pai era hebreu, e naquela relação, eu acabei me tornando submissa demais. Queria fazer tudo do jeito dele, a ponto de, no nosso primeiro encontro, já estarmos lendo a Bíblia juntos. Eu tinha parado de beber e fumar, mas naquela noite tomamos vinho. Não que haja algo de errado com isso, mas eu sentia que Deus estava me pedindo para parar, e desobedeci. Isso deveria ter sido um sinal. Naquela época, eu morava em Atlanta e trabalhava na Amazon, em Michigan. Um dia, ouvi uma voz clara: vá para Atlanta. Na minha cabeça, já estava decidido: lá vou encontrar meu marido. Foi um erro não esperar, não buscar confirmação em oração por semanas, como deveria ter feito. Minha prima, que é fervorosa na fé, e eu passamos dias orando, lendo as Escrituras, assistindo a pregações, buscando sinais. Achei que tinha recebido a confirmação, mas ainda duvidei de Deus. Quando cheguei a Atlanta, porém, Ele cuidou de mim de um jeito que não esperava. Cheguei lá sem dinheiro, mas uma cliente da minha mãe me acolheu. Encontrei uma igreja maravilhosa. Foi como se Deus estivesse testando minha fé, e eu passei no teste. Espiritualmente, estava em um ótimo lugar. Tinha acabado de começar meu ministério, postando vídeos sobre o que aprendia na Bíblia. As pessoas começaram a investir em mim. Um hotel que custava entre $175 e $200 por noite me deu o quarto de graça. Outros depositavam ofertas no meu ministério, enviavam $500 porque Deus havia colocado no coração deles. Em um dia, eu não sabia como ia comer, e no outro acordava com $1.000 na conta. Em outra manhã, tinha 2.000, sem saber de onde tinha vindo. Saí do banho e encontrei $3.450, 450 a mais do que antes, sem explicação. Alguém simplesmente disse que Deus havia mandado abençoar meu ministério. Deus estava comigo de verdade, e eu sentia isso. Meu coração estava mudando, meus pais espirituais me orientavam, e eu vivia uma transformação real. Mas aí veio uma história que ilustra bem como o inimigo não desiste. As pessoas falam sobre espíritos de monitoramento, e eu acredito nisso. No meu primeiro dia em Atlanta, fui a uma feira de empregos. Na época, eu tinha começado um grupo para mulheres, uma comunidade onde nos apoiávamos em momentos difíceis. Ouvíamos sermões, compartilhávamos versículos da Bíblia e nos fortalecíamos juntas. Eram minhas amigas do ensino médio, minha melhor amiga e outras garotas que, como eu, buscavam a Deus. Promovíamos tudo pelo Instagram, e naquele dia estávamos em uma chamada de vídeo pelo FaceTime. Entrei em uma loja da Jamba Juice,
Pedi um smoothie, acho que era de chocolate, e sentei para esperar. Atlanta tem uma comunidade LGBT mais enorme, especialmente homens gays e bissexuais que vivem no armário. Eu estava sentada, olhando para o celular, com meus fones de ouvido, quando algo me fez levantar os olhos. Acima da tela do telefone, vi os pés de alguém que estava na fila esperando seu pedido. De repente, essa pessoa começou a se aproximar de mim, como se tivesse um alvo. Olhei para cima e vi para onde ele estava indo. Afinal, a saída ficava do outro lado. Então eu pensei, tá, ele vai entrar no banheiro, mas quando olhei para cima, não havia banheiro ali. Não tinha nada além de uma parede. Então os pés dele pararam bem na minha frente. Meus amigos ainda estavam conversando, no meio de uma frase, mas eles perceberam que algo estava errado porque minha expressão mudou. Olhei para cima e dei de cara com aquela pessoa, bem ali, na minha frente, tão perto que quase encostava em mim. Eu estava sentada como estou agora, e ela estava em pé, a uma distância equivalente à do meu computador, invadindo completamente meu espaço pessoal. Fiquei olhando, e de repente, como se alguém tivesse dado um clique nela, a pessoa pareceu voltar a si. Você sabe quando alguém sai de um transe? Foi exatamente isso. Ela piscou, olhou ao redor e disse, desculpa. Mas dava para perceber que era um homem gay, tinha aquele jeito mais afetado de falar. Naquele momento, eu soube que era um espírito. Sim, um espírito tinha tomado o corpo dele para tentar me intimidar. Mas eu não desviei o olhar. Fiquei encarando, sem medo, e na minha mente, só pensei, o sangue de Jesus. Foi como se algo o libertasse. Ele voltou a si, pediu desculpas e foi embora. As pessoas ao redor ficaram olhando, confusas, sem entender o que tinha acontecido. Quando cheguei ao carro, contei para meus amigos, e eles reagiram com um uau, mas acho que não compreenderam direito o que eu quis dizer. Eu, porém, sabia. Tinha visto nos olhos dele o momento em que o espírito o deixou. Percebi na hora que era um espírito de homossexualidade tentando me confrontar, e provavelmente não era o único, porque onde há um, há mais. Como diz a Bíblia, se um espírito volta e encontra a casa vazia, traz outros 7 consigo. Achei que era uma tentativa de me assustar, afinal, eu estava em Atlanta, uma cidade onde esse tipo de influência corre solta. E quando você se aproxima de Deus, frequenta estudos bíblicos, o segundo céu fica furioso. Sim, furioso. Dava para ver nos olhos dele, completamente pretos, como tinta. Um sinal claro de que era algo demoníaco. E o mais assustador é que a pessoa nem sabia o que tinha acontecido. Olhava ao redor como se perguntasse, como vim parar aqui? Era como se algo a tivesse puxado para perto de mim. Mas, sabe, às vezes o inimigo usa até as situações mais dolorosas para nos distrair. Como quando minha filha mais velha faleceu. Eu ainda não falo muito sobre isso porque, até hoje, não sei como Deus quer que eu lide com essa perda. Não quero que minhas meninas carreguem esse peso. Mas o último confronto que tive com o pai delas foi violento. Ele me atacou com spray de pimenta quando eu estava com a minha bebê de 2 meses no colo. Ele me agrediu fisicamente. Não estou dizendo que eu era perfeita no relacionamento, longe disso. Mas eu tinha acabado de dar à luz, estava em pós-parto, e mesmo assim ele me atacou. Em vez de me deixar em paz, jogou um jarro de água fria em mim e na minha filha. Eu fiquei tão desesperada que devo ter reagido de alguma forma, e ele começou a me acusar de coisas que nem faziam sentido. Era um ambiente tóxico, insuportável. Minha mãe, desde o primeiro dia em que o conheceu, disse, não, isso não vai dar certo. Mas, de novo, aquele espírito de rebeldia tentou voltar. Eu não escutei minha mãe. Achava que ela não entendia porque não estava no relacionamento, porque não era casada. Pensava, ela não sabe de nada. E eu queria fazer do meu jeito. O inimigo estava tentando me puxar de volta para os mesmos padrões que eu tinha quando era mais nova. Mesmo depois de ter sido liberta da homossexualidade, de compartilhar meu testemunho, eu ainda caía em um pecado atrás do outro porque não fugia da imoralidade sexual. A Bíblia diz para fugir dela, não para tentar negociar. É o único pecado que você comete contra o próprio corpo,
E a ordem é clara: não converse, não brinque, não tente racionalizar. Porque, como ser humano, você vai falhar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui de um relacionamento para outro, mergulhando em um buraco ainda mais escuro. Mesmo estando em um lugar melhor, mesmo tendo crescido espiritualmente, ainda lutava com tantas coisas porque, no fundo, eu estava brincando com os dois mundos. Quando entrei em contato com você e comecei a assistir seus vídeos todos os dias, algo mudou. Eles me abençoaram e me fizeram entender que meu testemunho é uma jornada. Não é algo que se resolve de uma vez. É um processo. E eu amo onde você está porque você entende isso. Quando você orou aquela oração e Deus se revelou de forma sobrenatural no seu quarto, dizendo: "Você não precisa saber de tudo o que vai acontecer, mas eu estou com você", foi lindo. É assim que funciona. A Bíblia diz que, se você cai 7 vezes, levanta-se 8. O que importa é a sua disposição, o seu coração. Deus vê isso, está com você e vai transformar sua vida em algo brilhante, como um diamante. Eu amo onde você está porque você está em processo. E acho você linda por ser tão transparente. Deus tem sido incrível na minha vida, a ponto de não ter palavras para descrever. Ele trouxe pessoas que me ajudaram a me reerguer. Quando engravidei da minha segunda filha, o pai dela não quis saber de nada. Hoje sou mãe solo de 2 meninas. Mas, mesmo assim, me formei na faculdade em maio. Continuei empurrando, grávida durante todo o último semestre. Deus abriu caminhos, me sustentou e agora estou trabalhando. No outono, volto para fazer meu mestrado. Também estou de volta ao basquete profissional, com oportunidades surgindo aqui. Uau, ele está resgatando aquela paixão, aquele chamado. Como a Bíblia diz, os seus últimos dias serão maiores do que os primeiros. Deus vai restituir tudo que o inimigo roubou, como os gafanhotos comeram. E ele vai devolver 10, 100 vezes mais. Eu joguei meu último ano de basquete universitário em 2023. Lembra que eu tinha sido expulsa do time? Deus me deu mais uma chance. Foi incrível. Ele está me devolvendo tudo, multiplicado. E eu ainda não sou perfeita. Mas estou aprendendo que cada vez que caio, é uma nova oportunidade para me levantar e deixar a graça de Deus brilhar. É por isso que estou aqui, compartilhando meu testemunho. Quando assisti aos seus vídeos, senti uma genuidade que me tocou profundamente. Ver pessoas como você e seu marido, e tantos outros que vêm aqui e se abrem com tanta transparência. Isso me fez perceber que a minha história ainda está sendo escrita, mas se eu não a compartilhar, não estarei fazendo justiça àquele homem que me disse, quando eu tinha 12 anos, ele já era idoso, que Deus me usaria para abençoar vidas ao redor do mundo. E eu pensei, vou viajar, vou contar minha história, mas com a tecnologia que temos hoje, posso simplesmente colocar isso para fora, ser obediente e deixar que as pessoas saibam. Tenho 29 anos, e às vezes a gente acha que já passou da hora, que não dá mais. Quantas jogadoras de basquete você conhece que se tornam profissionais aos 30? Não importa quantos anos eu tiver quando chegar lá, eu sei que vou chegar, porque a paixão voltou com tudo. Jogo 4, 5 vezes por semana. Estou lidando com uma hérnia abdominal, consequência da minha última gravidez. Então, se você acredita em oração, guerreiro, ore para que Deus restaure isso em mim, porque é algo que estou trabalhando para superar, para poder voltar a ser a melhor jogadora que posso ser. Recentemente, reativei minha página de ministério. Estou me dedicando a ser uma mulher de Provérbios 31, uma mãe forte, perdoando os pais dos meus filhos e entendendo que Deus é o pai deles, e meu também. Mesmo que os pais biológicos não estejam presentes, Ele está me ensinando a criá-los, a crescer, a ser uma filha melhor, uma irmã melhor, uma amiga melhor. Enquanto compartilho isso, sou lembrada do quanto Deus é incrível e perdoador. Todo dia, sei que alguém vai assistir a este vídeo e pensar, é tarde demais para mim? Ou já fui longe demais? Mas enquanto você acorda e tem fôlego nos pulmões, Deus está lhe dando uma nova chance. Não importa o que você fez ontem à noite, hoje de manhã ou há 5 minutos. Você pode estar assistindo a isso agora, fumando, bebendo, mas se você clamar a Deus do jeito que está, Ele vai te encontrar. Porque Ele nos chama como somos.
Se pudéssemos nos transformar sozinhos antes de ir até Ele, para que precisaríamos dele? Ele nos chama exatamente onde estamos. Não dê ouvidos àqueles que tentam te afastar do que Deus tem para você. Se você clamar a Ele de coração, eu te garanto, há tantas histórias. Se você acompanha o canal da Julie, ou de quem quer que esteja assistindo, já viu pessoas que o buscaram no meio de uma crise com metanfetamina, viciados em álcool, em situações de quase morte. Ele ouve todos nós ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Ele está aqui, agora, neste momento. E o mais incrível é que ele nunca nos abandona, nunca nos desampara. Ele sabe quantos fios de cabelo temos na cabeça, conhece nossos pensamentos antes mesmo de surgirem e, ainda assim, fala conosco de um jeito que só nós conseguimos entender. Isso me enche de alegria. Hoje, tenho a bênção de estar perto de pessoas que pensam como eu, que buscam a Deus. Estamos todos correndo atrás dele, atrás da perfeição, mesmo sabendo que não somos perfeitos. Mas enquanto buscarmos primeiro o reino dele, como diz Mateus 6:33, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ele vai suprir o que nos falta, desde que estejamos em busca. E quando olhamos para frente, imaginamos todas as bênçãos que ele tem para nós, a justiça, a proteção, a força para lutar contra o inimigo. Assim como Jesus venceu as tentações no deserto com a palavra, nós também lutamos com ela. Porque, recentemente, Julie, tenho tido muitos sonhos de guerra espiritual, sonhos de luxúria tentando voltar, sensações de que algo ou alguém estava me tocando enquanto eu dormia. Acordo sentindo como se tivessem tentado me possuir, e logo começo a orar em nome de Jesus, porque é no nome dele que encontramos liberdade. Outro dia, senti algo tentando me sufocar. O inimigo não quer que compartilhemos nossos testemunhos, mas Deus diz que somos a palavra viva da nossa própria história. Esse é o nome do meu ministério, nós somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Sou muito grata por estar aqui hoje. Obrigada a todos por ouvirem meu testemunho. Eu amo vocês e me emociono com suas histórias. Só quero acrescentar mais uma coisa sobre o que conversamos antes. Quando vi aquelas fotos suas, no seu pior momento, enxerguei a escuridão nos seus olhos. Mas também vi, depois, a paz do Senhor, exatamente o que você está dizendo. Você tem um dom natural de encorajar. Vi isso em você. E uma das coisas que te trouxe até aqui foi alguém na igreja falando exatamente o que você precisava ouvir. Você tem esse mesmo dom e vai usá-lo para abençoar outras pessoas, como está fazendo agora com seu testemunho. Sabe, isso me faz lembrar de algo que Deus me mostrou. Como a mais velha dos meus irmãos, sempre senti a responsabilidade de encorajá-los. Passamos por tanta coisa juntos, e eu sempre tentava dizer às pessoas o que eu mesma queria ouvir, mesmo que não estivesse vivendo aquilo. Hoje, entendo que isso fazia parte do meu chamado. Por isso amo tanto as crianças. Elas caem, se machucam, levantam e continuam. Elas não param. É assim que quero encerrar hoje, com a fé de uma criança. Deus nos chama a ser como elas, a levantar, mesmo quando caímos, e seguir em frente, sem desistir. Por cada pessoa que está assistindo. Então, Pai, eu só quero agradecer-te de coração por este canal, por este meio que tem abençoado a minha vida de uma forma tão profunda e que, através dele, tu tens usado outras pessoas para me abençoar. Hoje, orei para que eu pudesse fazer o mesmo pelos outros. Sei que há tanto da minha história que poderia compartilhar, mas quis vir aqui hoje e simplesmente falar o que tu me colocaste no coração. Agradeço-te, Senhor, por me guiares hoje. Por me lembrares de que precisava dizer isso para abençoar alguém que está lutando com a síndrome de abandono, que é uma criança, ou até mesmo alguém que está passando por abuso ou exploração. Que essas pessoas saibam que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Agradeço-te, Pai, por colocares a tua mão sobre este vídeo, por abençoares o Julian e o meu marido, e por continuares a abrir espaço para que testemunhos como este sejam compartilhados. Que esta página cresça cada vez mais, e que eles sejam abençoados pelo que fazem pelo teu reino. Agradeço-te, Deus, porque, à medida que o mundo se torna mais escuro, canais como este trazem luz à tua palavra e ao teu nome.
Que as pessoas saibam que não há sábio, nem feitiço, nem nenhuma dessas coisas que o mundo oferece para trazer cura. Nada pode nos curar, a não ser tu, Pai. O teu nome está acima de todo nome. Quando clamamos a ti, tudo para. Tu falaste ao mar, e ele se aquietou. Disseste, acalma-te, e tudo se acalmou. Andaste sobre as águas, e elas te sustentaram. Agradecemos-te porque sabemos que o mesmo Espírito que te ressuscitou dos mortos vive em nós. Por isso, podemos vencer as tentações do inimigo e o medo. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7 que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando sentimos que perdemos o controle, que tu nos lembres de que andamos com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tu és o Rei do Universo, nosso amigo, nosso Pai, nosso refúgio. Não importa se temos ou não um cônjuge, nenhum amor deste mundo pode se comparar ao teu. Nenhum carinho de mãe, nenhum cuidado de pai, nenhuma relação humana supera o que tu nos ofereces quando entregamos nossas vidas a ti. Então, oramos agora para que a pessoa que está do outro lado deste vídeo esteja entregando a vida a ti, em nome de Jesus. Que vidas estejam sendo curadas e transformadas, não apenas pela tua palavra, mas pelo testemunho de cada um de nós. Todos temos uma história, e agradecemos-te por estares colocando a tua mão sobre nossas mentes e corações, protegendo-nos dos caminhos do pecado, pois o salário do pecado é a morte. Pedimos que nos ajudes a vencer a morte, assim como tu venceste, para que o pecado não nos paralise nem nos prenda. Que qualquer influência do inimigo em nossas vidas seja cortada agora, em nome de Jesus. Que ele não tenha poder aqui, que não seja bem-vindo em nossos lares, que tire as mãos dos nossos filhos. Agradecemos-te, Pai, porque, mesmo que não faças mais nada por nós, já fizeste o suficiente. Mas continuamos a te pedir, a te buscar, a confiar. Que esta oração seja um bálsamo para quem precisa. Amém. Amém. Amém.